Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre sequências e progressão aritmética, a famosa PA, tá? Bom, para a gente entender o que é uma PA, que é o objetivo maior do nosso curso aqui em questão, nós precisamos saber o que é uma sequência. Por quê? Porque a PA é uma sequência, ok? Então, vamos começar respondendo a seguinte pergunta, ó. O que é uma sequência? Então, como é que a gente pode definir essa sequência? Definição. Uma sequência é um conjunto numérico ordenado cujo cada elemento vai ser construído através de uma regra. Tá, pessoal? Então, nós vamos ter um conjunto de números. Só que esse conjunto de números, pessoal, não vai ser um conjunto aleatório. Esse conjunto vai seguir uma regra de construção para cada número, para cada elemento. Isso é uma sequência, ok? Então vamos pensar aqui em dois exemplos práticos. Um exemplo mais simples e um exemplo bem interessante. Olha só. Bom, na sequência AN igual a 2N mais 7, calcule os quatro primeiros termos. Então, observe, a primeira coisa que eu quero que vocês notem é que ele está falando de uma AN. Quem é esse AN, tá? A gente vai colocar nesse vídeo uma observação sobre a identificação de um termo de uma sequência. Mas eu quero, desde já, adiantar que esse AN é o que nós chamamos de termo geral da sequência. Esse AN vai ser igual a 2N mais 7. Eu quero calcular os quatro primeiros termos da sequência. Observe que esse N aqui, ó, gente, vai indicar a ordem. E aí, para a gente resolver esse problema, a gente vai pensar da seguinte forma. Eu vou ter que calcular os quatro primeiros termos, é isso? Então, eu vou ter que calcular o A1, que é o primeiro termo, o A2, que é o segundo termo, o A3 e o A4. Então, vamos pensar como é que a gente calcula o A1. Ó, quando eu penso no A1, N é igual a 1. Então, o que é que eu vou fazer? Na minha regra, ó, gente, na minha regra, eu vou substituir o N por 1. Então, A1 vai ser 2 vezes 1 mais 7. 2 vezes 1, 2, mais 7, 9. O A2, vou substituir o N por 2. 2 vezes 2, 4, mais 7, 11. Assim vai ser o A3, 2 vezes 3, 6, mais 7, 13. E assim vai ser o A4, 2 vezes 4, 8, mais 7, 15. Ou seja, pessoal, a minha sequência é 9, 11, 13 e 15. Note que eu coloquei aqui reticências, né? Por quê? Porque eu calculei aqui, pessoal, os meus primeiros quatro termos dessa sequência, mas essa sequência pode ter infinitos termos, ok? Bom, observe o segundo exemplo. Esse segundo exemplo, gente, ele é um exemplo bem desafiador. É vamos chamar assim, uma pegadinha clássica, né? Talvez vocês já devem ter visto esse problema na internet, mas eu trouxe para vocês aqui. Olha só. Qual é o próximo termo da sequência? 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. E aí, quando a gente pensa nisso aqui, ó, poxa, começa com 2, 10, poxa, do 2 para o 10, aí do 10 para o 12, do 12 já passa para o 16. Vixe, qual é o próximo número aqui? E aí vamos observar um detalhe, pessoal, ó. Essa sequência, turma, nada mais, nada menos é que a sequência de todos os números que começam com D. E aí, depois do 19, o próximo número que começa com D vai ser quem? O 200. Então, o próximo número dessa sequência é o 200, ok? Então, eu queria que vocês observassem que essa regra foi uma regra assim meio doidinha, né, gente? Mas isso é uma regra. E a formação dessa sequência foi feita assim. Dá por isso que o próximo número da sequência é 200. Tá, gente? Então, só recapitulando. Para nós termos uma sequência, que é um conjunto ordenado de números, nós temos que ter uma regra que constrói cada um desses números, tá? Então, vamos pensar dessa forma. Com esse exemplo, nós vamos fazer a seguinte observação. Ó.
Matematicamente, quando temos uma sequência numérica qualquer, representamos o seu primeiro termo por A1, seu segundo termo por A2, terceiro termo A3, e assim sucessivamente, até representarmos, olha que palavrinha aí, ó, o enésimo termo por AN, tá, gente? AN é o enésimo termo de uma sequência, também conhecido como termo geral da sequência, ok? Essa observação nós vamos utilizar também para a progressão aritmética, mas vamos ver agora o que é uma progressão aritmética, uma PA, né? A gente vai chamar carinhosamente de PA. Uma progressão aritmética é uma sequência numérica onde qualquer termo, a partir do segundo termo, pode ser obtido, ó, pela soma do termo imediatamente anterior com um valor constante, denominado razão. Ok? Então, o que é que a gente vai precisar ter? Primeiramente, a gente vai precisar conhecer o primeiro termo de uma progressão. E nós vamos ter que ter um número constante que a gente chama de razão. Quando eu somo o primeiro termo com essa razão, eu acho o segundo termo. Quando eu somo, o segundo termo com essa razão, eu consigo achar o terceiro termo. E por aí vai. E assim sucessivamente. Então, essa sequência numérica, seguindo esta ordem que foi definida, é o que nós chamamos de progressão aritmética. Ok, pessoal? Bom, a diferença entre dois termos consecutivos de uma é a constante, né, igual à razão da PA. Ou seja, ó, pessoal, se eu pego o A4 e subtraio do A3, ou o A3 subtraio do A2, ou o AN subtraído do AN menos 1, eu vou encontrar sempre a razão, né? Se parar para observar, se eu consigo achar o A2 somando o A1 com a razão, se eu subtraio o A2 menos A1, eu tenho a razão. Para eu achar o A3, eu tenho que somar o A2 com a razão. Então, se eu subtrair A3 menos A2, eu acho a razão. E assim sucessivamente, tá, gente? É uma forma da gente encontrar a razão, né? É fazer essa subtração. Olha o exemplo. Nessa PA aqui, né? Quem é a razão? Vou dar um tempinho para você fazer, ó. 1, 3, 5, 7. Quem é a razão? Parei um pouquinho. Eu acredito que você encontrou que a razão é 2. Você pode subtrair 3 menos 1, ou 5 menos 3, ou 7 menos 5. Você vai encontrar a razão 2. Observe o segundo exemplo. Menos 3, menos 7, menos 11. Quem é essa razão? Vou dar um tempinho para você fazer. Pronto. Eu queria que você observasse, ó, pessoal, que aqui nós temos termos negativos. Então, nós temos que nos preocupar com o jogo de sinal, ó. Minha razão vai ser menos 7 menos menos 3, ou menos 11 menos menos 7. Isso aqui vai dar menos 4. Ok, pessoal? Bom, classificação de uma PA em relação à razão. Observe que o sinal da razão vai dizer se uma progressão vai crescer, vai decrescer ou vai ser constante. Como assim, professor? Observe aqui. Se a razão for maior que zero, ou seja, se a razão for positiva, a PA é crescente. Um exemplo prático aqui, ó, gente. 2. Com razão 3. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. Observe que eu só estou crescendo o número. Então, quando a razão é positiva, é maior do que zero, a PA é crescente. Ok? Professor, se a razão for zero, a PA é constante. 2 mais 0, 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 2. Ou seja, uma PA que só tem como elementos, né? Aquele conjunto que a gente chama de PA, que a gente tem só como elementos, por exemplo, 2, é uma PA com razão zero, então é uma PA constante. E se o R for negativo, né? Se o R for menor do que zero, a PA é decrescente. Não pode esquecer essa classificação, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeira fórmula da gente, fórmula do termo geral de uma PA. Então, numa PA de razão R e primeiro termo A1, podemos obter, ó, qualquer termo que a gente chama de AN, termo geral, através da seguinte relação. Isso aí vai ajudar bastante nos exercícios. Ó, pessoal, AN
é igual a 1 que multiplica a n menos 1 que multiplica r, ok? Repetindo, a n igual a 1 mais n menos 1 que multiplica r. A1 é o primeiro termo, n é a quantidade de termos e r é a razão. Ok, pessoal? A gente, nos nossos exercícios, nós vamos aplicar bastante essa relação, tá? Bom, propriedade. Essa propriedade é interessante. Ó, é a propriedade da média aritmética. Nós já estudamos, inclusive, média aritmética, né? Em qualquer PA, cada termo, exceto os extremos, é a média aritmética entre o procedente e o consequente. Professor, como assim? Ó, um AK pode ser calculado como o AK menos 1 mais o AK mais 1 dividido por 2. Professor, como assim? Observe aqui no que eu vou falar, tá? Se eu tenho, por exemplo, APA 2, 3 e 4. 2, 3 e 4 é uma PA? É, né, gente? É uma PA de razão 1. Então, se eu pego, somo 2 mais 4, 2 mais 4 é 6. 6 dividido por 2 dá 3. Quem é o 3? É o termo central. Esse termo, pessoal, também é chamado de termo médio da PA, tá? É a soma dos extremos dividido por 2. Essa propriedade também vai nos dar, né, folga para resolvermos muitos exercícios sobre PA, ok? Bom, e a fórmula da soma dos termos de uma PA? Mas, professor, o que é soma dos termos? Então, vou pegar esse mesmo exemplo, a PA 2, 3 e 4. Soma dos termos é como se eu pegasse aqui, somasse o 2, mais 3, mais 4. Essa soma dos termos, né, pode ser calculado por uma fórmula. E aí, professor, por que a gente vai usar uma fórmula? Não seria muito fácil a gente pegar o 2, somar com 3, somar com 4? Pessoal, mas eu estou pegando aqui uma PA de 3 termos. E se eu tivesse uma PA de 1.200 termos? Como é que eu faria? Né? Imagine, ia dar um trabalho muito grande, né? A gente somar esses 1.200 termos. Então, nós temos uma fórmula que calcula a soma dos termos da PA. Que fórmula é essa? Ó, se eu tenho uma PA de N termos, né? A1, A2, A3 e por aí vai, até o AN, o meu SN vai ser calculado simplesmente como A1 mais AN vezes N dividido por 2. Ou seja, ó, pessoal, eu vou pegar o primeiro termo, somar com o último termo, multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2. Ok? Turminha, essas foram as considerações importantíssimas que nós temos que ter, ó, na nossa mente sobre sequências e progressões aritméticas. O que é que nós vamos fazer na nossa aula prática? Na nossa aula prática, nós vamos resolver exercícios, tá? Que aplicam todos os conceitos que foram utilizados, que foram expostos nesse vídeo, ok? Então, que o Senhor Jesus abençoe poderosamente. Não deixem de assistir esse vídeo, ok? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.